Ei, Vânia, tudo bem? Meu, a merda de você fazer essas lives em tempos de coronavírus e de saturação de lives é porque eu sinto como se eu estivesse fazendo uma festa em que eu não tenho muita certeza se as pessoas aparecerão. Eu fiz uma festa e isso me deixou com um trauma gigante. Eu não deveria nem. Eu deveria ter, sei lá, 20, ó. Só de falar nisso, meus óculos já começam a embaçar. Eu fiz uma festa, acho que eu tinha. Foi uma festa de 27, 26, 27, 28 anos. E eu fiz aquela festa e ninguém apareceu na festa, eu juro. Imagina a sensação. Eu me lembro que eu morava num prédio ali nas Perdizes, aqui em São Paulo. E aí eu fiz uma festa, enfim, convidei os três amigos que eu tinha naquela época e absolutamente ninguém apareceu. E foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Então, até hoje, quando eu tô abrindo uma casa, especialmente quando eu tinha boate, depois quando eu abri, por exemplo, o Bar dos Arcos, ou o Cine Joia, ou os lugares que eram lugares de show, você já sabia quantos ingressos você tinha vendido, então não tinha muito problema de ter aquele medo da sensação da casa vazia. Mas eu me lembro que uma vez no comecinho do iate, a gente abriu o iate, sei lá, a gente abria meia-noite, era 2 horas da manhã e não tinha aparecido nem uma alma. Foi bem no comecinho do iate, assim, os primeiros 2 meses de funcionamento. E justo naquela noite, o meu concorrente naquela época, que era o Renato Ratti, ele tinha visitado a casa, tinha visto a casa sem nenhuma alma além dos funcionários num sábado. Isso nunca tinha acontecido comigo. Então, é uma sensação análoga de você abrir uma live e você fica se perguntando, meu, ninguém vai ver essa porra, especialmente quando tá tudo saturado de live para todos os lados, né? Mas que eu entendo assim que é uma maneira das pessoas também começarem a se conectar, porque hoje eu não é a primeira vez que eu falo no dia inteiro, assim, que eu, enfim, passei alguns dias calado, porque também minha filha não está em casa, minha filha está na casa da avó e do avô na praia, então tudo está muito silencioso e eu estou muito ensimesmado e resolvendo um monte de problemas. Nossa, é muito estranho, é muito estranho. Então, ter gente do outro lado é de uma maneira reconfortante. Agradeço vocês estarem aí 5 horas da tarde de uma quinta-feira, porque isso traz uma certa é, um certo conforto de poder falar e de te ouvirem e tudo mais. Mas hoje eu estava disposto a falar sobre duas coisas. Primeiro, amanhã vai ser a primeira aula do curso, tá? Então aqueles que estão interessados em fazer o curso está no link da minha bio. Eu não estou tentando tirar dinheiro de absolutamente ninguém, porque os 2 primeiros meses são gratuitos, ou enquanto perdurar essa crise, a gente vai analisando, e depois disso não custa mais de uma refeição num restaurante de classe média em São Paulo, custa metade de uma refeição num restaurante de classe média em São Paulo, então realmente eu não estou tentando arrancar grana de ninguém. Amanhã vai ser a primeira aula, e essa aula vai acontecer ao vivo no Facebook. Por que no Facebook? Apesar de eu não gostar da plataforma, Instagram também, Facebook é a mesma coisa, mas por que no Facebook? Porque ele já tem todas as ferramentas necessárias para fazer live ao vivo, compartilhar material didático, abrir para perguntas e respostas, esse tipo de coisa. Então, se você por um acaso está interessado, que eu acho que a gente precisa, depois de 1 mês e meio, a gente precisa começar a se perguntar o que vai sair disso tudo, né? Como todos vocês, eu imagino, tem dias que eu fico em posição fetal, não consigo sair da cama, tem dias que eu falo, chegou a nova era, tem dias que eu falo, tá, arranje energia e vamos colocar as coisas para fora, porque ninguém vai parar, senão é o fim da humanidade tal como a conhecemos. Não é o fim da humanidade, eu tenho certeza que não é o fim do capitalismo, porque esse capitalismo é bastante resiliente, mas alguma coisa vai se transformar. Eu também não acredito, eu estava conversando com uma amiga agora, ela falou, espero que alguma coisa boa saia de tudo isso. Eu não sei se vai ser bom ou ruim, porque esses são conceitos morais muito duros, bom e ruim, né? Eu sei que vai todo mundo sair com uma certa cicatriz desse tempo. A gente vai se lembrar. E cada dia que eu passo, e cada dia que vai ficando mais próximo do fim da quarentena, porque um dia ela vai chegar no fim, então cada dia que você passa é um dia menos. E eu acho que é uma estratégia que está todo mundo seguindo, um dia menos, se repetindo um dia menos. É, cada dia que eu passo eu falo, nossa, como esses tempos de quarentena, que são uma disrupção do presente, uma disrupção da maneira como a gente fazia tudo, vão me marcar.
talvez eu sinta saudade desses tempos no futuro, talvez o fato é que ele está me deixando com uma sensação de estar vivo, sabe? Uma sensação de estar conseguindo sentir mais o cheiro das coisas, valorizar aquilo que eu achava que era natural, o café da manhã coado, que era de grão de pequeno produtor, e eu sorvia e sentia as notas de madeira, sei lá o que, eu estou inventando porque eu não sinto nota de nada, não sou refinado do ponto de vista do paladar, mas eu achava que aquilo era tão natural na minha vida e não é. Então, de alguma forma, eu estou conseguindo me dar conta, primeiro, dos meus privilégios e, segundo, também, não naturalizando eles, me dando conta de que, pô, como a vida era boa e como eu tinha tudo muito, muito, muito dado. Eu, por exemplo, nunca fui muito de sair, nunca fui muito de carnaval, grandes festas. Eu sempre fui muito mais introspectivo, muito mais, não digo antissocial, mas nunca gostei muito de festa. Pô, eu falei, pô, quantas festas legais eu deixei de ir porque eu tinha mais medo de gente, o medo de gente no atacado, assim, medo de muita gente ao redor. E como eu senti falta de não ter dançado por uma última vez, de não ter faltado por preguiça não ter ido num show de uma banda ou de um DJ que eu gostava. Então, eu acho que quando a gente sair dessa crise, a gente vai sair transformado. E se vamos sair transformados, e eu advogo que aquilo que você faz é aquilo que você é, naquele primeiro... Quando o livro que eu lancei, ele tinha o subtítulo era... como que é? Era Como Empreender no Pós-Capitalismo, uma coisa assim. E o pós-capitalismo não é uma ideia minha, mas é do Lipovetsky, que falava de um capitalismo não pós-fim ele, mas porque eu, como tenho uma tradição de esquerda e de humanista, eu vejo muita gente falando, não, a gente precisa acabar com o capitalismo, a gente precisa construir uma outra maneira, uma outra sociabilidade. Eu estou lendo muito filósofo falando sobre como o coronavírus representa, na verdade, um fim do capitalismo, mas eu tenho absoluta certeza que ninguém está disposto a pagar o preço do fim do capitalismo. Porque o fim do capitalismo realmente é o fim das nossas existências. A gente é produto, e a gente é produto do capitalismo, e a gente produz o capitalismo, e a gente faz... O capitalismo não se dissocia da humanidade tal como a gente conhece ela hoje. Eu estou falando da China também, porque não deixa de ser capitalista. Talvez não da Coreia do Norte, mas talvez eu seja o único país que não seja capitalista. Então, é muito louco, porque a gente falar de fim de capitalismo significa falar de fim da humanidade, apocalipse. E eu tenho certeza que a gente não vai chegar lá. Talvez não agora. Talvez com o aquecimento global a gente consiga. Mas talvez a gente finalmente chegue Eu já li A Sociedade do Cansaço, Vânia, é sensacional. Li recentemente, não tinha lido ainda. Tava comendo bola, mas é muito foda mesmo. Então, a gente não está disposto a pagar o preço do fim do capitalismo, tenho absoluta certeza. Porém, eu acho que das rachaduras que vão surgir desse esfacelamento do capitalismo tal como conhecemos, vão surgir novos valores, e não é difícil, não estou romantizando ou fantasiando isso, porque se de uma maneira essa crise, eu vou deixar isso de uma maneira bem, bem didática e bem fácil, se você está sendo tocado, se você está sendo transformado, independentemente se para o bem ou para o mal, por essa crise, ninguém que entrou nesse túnel sai dele igual, disso eu tenho certeza. As pessoas vão se transformar. Alguma coisa, ou vão ficar, eu não digo pior ou melhor, porque também pior e melhor depende muito da perspectiva, né? O que é melhor e o que é pior? Segundo a perspectiva de quem? O Nietzsche falava sobre isso, né? Moralmente, os conceitos de bom ou mal, bem ou mal, eles são impostos por uma perspectiva dos vencedores. Então eu sou bom porque a minha vida é boa quando comparada com a vida dos gentios ali embaixo, que é uma vida ruim. Então o conceito de bom ou mal também depende muito da perspectiva, né? Da invenção do mal, enfim. Na genealogia da moral o Nietzsche fala sobre isso. Mas, voltando ao assunto, então a gente vai sair transformado, não sei se para o bem ou para o mal, né? Mas a gente vai sair transformado. Então, necessariamente, tudo aquilo que a gente faz vai se transformar junto. Isso vai acontecer de alguma forma. Eu não sei como
O mercado de show business, por exemplo, vai existir a partir de 2021. Eu não sei quais são as indústrias que elas estão mais em risco. Não dá para saber ainda, porque a gente não sabe se a gente vai ter a gente nem sabe a gente não sabe nem a natureza desse vírus que está nos atacando. A gente não sabe se ele vai ser cíclico, se ele volta todos os anos, se a cada ano a gente vai precisar fazer uma quarentena, se a quarentena vai ser uma maneira da gente conseguir conter esse vírus, se não, se em algum momento tem uma coisa que eu estou percebendo, até com a frouxidão da quarentena em São Paulo, que a gente, na nossa imaginação coletiva, a gente acha que quem morre são as pessoas mais velhas. E são aqueles que não são produtivos. Então, todo mundo se acha fora do grupo de risco, que é uma besteira falar de grupo de risco, porque vírus, enfim, é uma capa de proteína, não escolhe grupo de risco. Vai sempre atingir os mais frágeis. E vai mostrar os mais frágeis dentro da nossa sociedade são os mais velhos, são os negros, são aqueles que estão em classes sociais menos favorecidas. Qualquer pandemia sempre vai sublinhar a desigualdade social. E nós da elite, nós da classe média, nós que temos a capacidade de fazer uma quarentena, que temos o privilégio de fazer uma quarentena, pode ser que a gente comece a adotar posturas de risco. Quer saber? Só vai morrer. Eu não estou falando que isso objetivamente as pessoas vão começar a falar, mas sentir isso. Tá. Eu acho que ou a gente morre de quarentena ou a gente morre de vírus. Eu prefiro morrer como não sou eu que vou morrer, vão ser os velhinhos ali na quebrada, então que todos morramos que se perca, é uma fatalidade que se perca quem tem que ser perdido no meio dessa pandemia. O que é uma coisa terrível, quase fascista de se pensar, mas eu não sei quanto tempo a gente aguenta nessa situação. De qualquer forma, eu estou falando tudo isso porque agora é hora da gente pensar sobre qual é o futuro que a gente precisa construir para nós e para os nossos negócios. Então, eu acho que apesar de todo o cenário tenebroso que temos instalado, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai piorar, especialmente agora que o Mandetta acabou de cair. Não tenho nenhuma dúvida de que vai piorar o cenário. A gente não pode ficar vivendo um dia da marmota, se amargurando o tempo inteiro. Não que você não tenha que dar espaço pro luto, né? O luto que todos estamos vivendo o tempo inteiro. Mas a gente nem pode se espelhar nos outros países, porque eu acho que a situação típica do Brasil não é a mesma da Espanha, da França, da China, da Coreia, enfim, Hong Kong, que dizem que é China, mas apesar de tudo é separado, pelo menos na minha cabeça, eu não consigo ligar Hong Kong à China. Me vejo, enfim, infelizmente como uma colônia. Então, no final das contas, é a primeira vez que um vírus bate numa dimensão, num país ou nos Estados Unidos, bate nessa dimensão com tamanha desigualdade social. A desigualdade social é grande nos Estados Unidos? Não é à toa que estão na casa das dezenas de milhares de mortos. Mas ela ainda não é pior do que a nossa. Então, eu acho que o primeiro caso de um país no hemisfério sul com tamanha desigualdade social, e a gente não tem nenhum outro parâmetro, né? O SUS estava sendo sucateado, apesar de todo mundo colocar o Mandetta como herói, a gente não pode se esquecer também do sucateamento do SUS, a gente não pode se esquecer com quem ele estava ligado. Apesar de tudo isso, por favor, fica o Mandetta, né? Porque é o melhor que temos. Mas agora a gente está no cenário de escolher o menos pior. Vamos apoiar o Dória contra o Bolsonaro, porque agora a gente está tentando desesperadamente, eu pelo menos, estou tentando desesperadamente uma coisa que é terrível, que é a escolha do menos pior. Enfim, tudo isso posto, eu acho que está na hora da gente começar a pensar na saída, na retomada. Não vai ser fora do capitalismo, disso eu tenho certeza. O capitalismo não vai ruir. Se o capitalismo ruir, as perdas não vão ser da ordem de milhares, vão ser da ordem de bilhões. Então é com o capitalismo que a gente tem que lidar. Então a gente vai voltar, o comércio vai reabrir em algum momento, as trocas comerciais vão existir
e infelizmente os empregos não estarão aí, porque tem uma coisa que é muito comum no tem uma coisa que é muito comum em toda elite: privilégio não retrocede. Quem tem privilégio, quem ganha privilégio, dificilmente abre mão de privilégio. Então, boa parte desse empresariado está conseguindo o que pleiteava há muito tempo, que era sucatear as relações trabalhistas. Essas relações trabalhistas que estão sendo, de uma determinada maneira, desmanteladas nesse exato momento para tentar salvar esse empresariado ou para tentar salvar os empregos, quando passar a pandemia, elas vão ser instaladas como novo normal. Segurança não retrocede, controle não retrocede e privilégio não retrocede. Então, as relações trabalhistas elas vão ser, como um efeito de pandemia, ainda mais sucateadas, ainda mais fragilizadas. Eu falo porque eu estou vendo perto de mim. Então, discussões que estão acontecendo muito próximas a mim. Eu sei que o Mandetta acabou de ser demitido, gente. Eu estava acompanhando as notícias. Então, se acreditar que você vai procurar um emprego ou vai encontrar um emprego, infelizmente não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer tão cedo. Emprego vai ser para uma elite intelectual muito determinada, carteira assinada vai ser para uma elite intelectual muito, muito privilegiada, e o resto vão ser contratos de gig, assim, você vai fazer um trampo aqui, ficar mais 3 meses sem trabalhar e faz um contrato ali. E esse vai ser o novo normal, assim, das novas relações de trabalho que vão ser intermitentes e não contínuas, como era o mercado formal de trabalho. Então, está na hora de você pensar em como você vai... O que você vai construir a partir de si próprio? O que você vai vender? O que você vai começar... O que você vai fazer? Tem o Dr. Rosa aqui está falando, o digital será o escape. Eu acho que o digital e o real, o que a gente chama de real life, que hoje é muito louco, né? Porque a nossa vida hoje, o que a gente chamava de real e de virtual, inverteu, né? Então o virtual é o real e o que era o real agora é uma virtualidade, porque você está apartado de si mesmo. É muito louco o que aconteceu, essa inversão entre real e virtual, que era uma distinção que acontecia até na década de 90. A gente tem essa inversão agora do que era digital é o real e o que é o real agora se virtualizou. Muito doido. E aí, dentro desse cenário, como que você vai montar um novo negócio? Como que você vai pensar em como fazer, como se você vai, o que você vai vender, o que você vai comercializar, como que você vai ganhar seu pão? Então tá na hora, e eu acho que aí o curso vem bem a calhar, da gente começar a pensar, se você tinha um negócio, ou independentemente da maturidade da fase onde ele se encontrasse, se você tinha um negócio, você precisa repensar esse negócio. Não dá para pensar que as coisas voltarão ao normal como eram antes da crise. Não vai. As pessoas vão ter menos dinheiro, elas vão estar bem loucas, elas vão estar com cicatrizes psíquicas, vão estar traumatizadas, elas vão estar carentes, elas vão estar cheias de tesão, elas vão estar, enfim, é muito pouco provável que depois de colocado, todo mundo colocado, eu estou falando da classe média, tá? Eu estou falando sempre da perspectiva da classe média. Eu sei que é muito criticável você falar isso quando alguém que está ali na quebrada não tem como fazer uma quarentena ou não tem nem água para limpa para tomar, que dirá lavar as mãos. Eu sei disso, eu me solidarizo, não me solidarizo, mas me dói, eu tenho empatia, mas infelizmente não consigo pensar a partir daquela realidade. Eu estou partindo da minha realidade. Então peço desculpas que eu estou falando sempre da perspectiva da classe média de elite, não vou falar branca, não vou falar hétero, mas da classe média que aqui nesse país é elite, eu estou falando dessa perspectiva. Então fica muito... Né, agora que essa hora que a gente está dentro de casa, com a agenda completamente esburacada, sem sábado, sem domingo, acho que a hora de repensar tudo é essa. Então, a gente está falando assim, a Luana estava falando, acho que todo mundo vai sair querendo comprar tudo. Com que dinheiro?
a gente não vai ter grana, tá todo mundo queimando. Quem teve a sorte de economizar um pouco de grana, tá queimando suas reservas agora. Quem não teve a sorte está se endividando, se encontra crédito, porque crédito também é uma coisa que não tá fácil. Eu não acho que você vai conseguir encontrar crédito facilmente por aí. Não vai ter dinheiro, não vai ter consumidor. Se as coisas continuarem desse jeito, não vai ter quem consuma. Então, não vão sair comprando nada. Esquece. Essa história vai se perdurar por muito tempo. E mesmo que você tenha dinheiro, você vai se lembrar, mesmo quem tem muita grana, vai se lembrar de que em algum momento pode chegar uma nova quarentena e que a fonte pode secar. E isso vai modificar o seu comportamento. Talvez as pessoas começaram a procurar formas mais conservadoras de ancorar seu dinheiro. Talvez as pessoas queiram, sei lá, comprar ouro. Talvez as pessoas queiram fugir do mercado especulativo. Talvez o luxo vai se transformar. Nossa, o luxo vai se transformar pra caralho. Porque a gente tá vendo que se a gente compra o básico, como tá hoje definido o básico, que é arroz, feijão, produto de limpeza, shampoo, sabonete, a economia colapsa. Então, é muito louco pensar que pré-coronavírus, a nossa modo de existência estava fundamentado num pacto em que a gente tinha que comprar coisas que ninguém precisava. Esse que era o pacto, que ninguém precisa de mais uma câmerazinha todos os anos, eu estou falando da minha, ou ninguém precisa mudar de celular todos os anos, porque os celulares já estão funcionando, mas a nosso modo de existência depende de que vocês continuem comprando os tais dos celulares ou os tais das câmerazinhas, tá? Para a gente continuar fazendo isso, vamos criar uma grande máquina de produção simbólica para todo mundo ligar felicidade a consumo. E se você não for um vencedor, você não consumir, e você não tiver uma Ferrari, logo você é um perdedor e você vai ficar infeliz. Então, ligue a ideia de felicidade à ideia de consumo dentro do capitalismo, né, dentro da moldura do capitalismo, injete a isso nitrogênio através de uma máquina de produção simbólica que são os departamentos de marketing no mundo inteiro e todo mundo consumindo supérfluo. O que, de uma determinada forma, consolidou a nossa maneira de existir. Lógico que alguns conseguem consumir, outros não, mas os que não conseguem consumir, desejam. E no desejo, trabalham. E no trabalho, produzem os mesmos valores. Então, tem aqueles que gozam do consumo e tem aqueles que desejam, mas nunca gozam. Mas os que desejam, eles continuam produzindo, eles não se revoltam porque eles têm a esperança, porque existe a ideia da meritocracia que permite que você deseje que um dia, se você for valioso o suficiente, que aliás está na base de qualquer curso de empreendedorismo que você encontrar, que fala, olha, se você quiser muito, você consegue. Então, se você tiver desejo, isso está fundamentando a meritocracia. Quando estão falando, mas a Hermès abriu e vendeu 14 milhões de dólares, 2 milhões de dólares num dia, uau, isso mostra que o nosso modo de vida não vai mudar. Amigão, deixa eu te contar uma coisa, quem compra Hermès é rico, nego, não tá com problema de grana, porque uma Hermès custa muito dinheiro. Então é óbvio que a classe, os chineses de elite, multimilionários, que não podem viajar para Nova York ou para Paris para comprar Hermès, e estão precisando de um confortinho, porque eles gozam no consumo, eles vão comprar uma bolsinha nova, porque é tipo um carinho para eles, entendeu? Óbvio que vai vender 2 milhões de dólares, 14 milhões de dólares num único dia. Eles não viajavam, eles gostavam de comprar isso em Paris, em Dubai, em Nova York, apesar da loja de Xangai deve vender bem, mas eles não podem viajar nesse exato momento. Sempre ligaram felicidade a consumo, especialmente numa economia mista como a chinesa, que de uma determinada maneira faz um simulacro do estilo de vida norte-americano, onde a meritocracia é muito importante. É óbvio que os caras vão para a Hermès e vão quebrar o cartão de crédito, entendeu? E também estão falando aqui, não, o capitalismo vai se concentrar ainda mais, vai se concentrar ainda mais. Eu não sou otimista com relação ao fim do corona, eu não acho que o capitalismo vai virar Chaptura. Eu acho que são duas forças que a gente ainda está vendo, não dá para definir ainda, e eu não vou ficar brincando de Madame
leitora de mãos. Mas são duas forças que a gente tem que pensar que vão acontecer saindo do coronavírus. Na primeira delas, é uma força conservadora, que é uma força que vai falar, olha, a gente precisa acelerar o turbocapitalismo de pré-corona para manter o nosso meio de existência conjunto. Então a gente precisa acelerar todas as transformações que estavam acontecendo aqui, de um lado, e uma outra força que a gente pode chamar de progressista, que fala, não, esse capitalismo foi o que nos deixou, exatamente por esse capitalismo estar mais frágil, pelo Estado fragilizado, até por causa do... Não estou falando, isso não foi um privilégio de governos de direita ou de esquerda. Todos os governos sucatearam o Estado nos últimos anos. O Obama fez isso nos Estados Unidos. O Trump só acelerou. O Lula fez isso no Brasil. O Bolsonaro só acelerou. Então existia um projeto de... Porque quem manda no mundo não são os estados, são as corporações, né? Então, partindo desse pressuposto de que os donos do poder são multibilionários que, no final das contas, têm conglomerados de corporações por trás de si, o Estado foi sendo diminuído para que as corporações privatizassem e para que as corporações oferecessem os serviços que antigamente eram deveres do Estado. Nesse processo de sucateamento, o que aconteceu? Tudo ficou muito frágil. Então, vai existir uma contracorrente a essa daqui, de aceleração, de fortalecer o Estado. Então, a gente pode ver governos mais à esquerda ou que peçam mais Estado surgindo pós-coronavírus. E pode acontecer também da gente criar uma consciência e falar: eu não quero mais aquele mundo anterior, eu quero um mundo menor, eu quero um mundo mais fragmentado, mais comunitário, de pequenos produtores. Esse é o nosso mundo, esse é o melhor dos cenários. Se a gente achar que as pessoas, os consumidores, nós, vamos desenvolver uma consciência tal que a gente vai politizar o consumo, a gente vai continuar consumindo, mas politizando o consumo, escolhendo um consumo que seja um consumo alinhado com o nosso jeito de ver o mundo e alinhado com o nosso jeito de ver o futuro, a gente vai sair vencedor. A gente vai sair melhor do que a gente entrou. Estou falando da nossa elite, tá? Da nossa elite de empreendedores de classe média. Se o outro lado acelerar e a gente terminar o desmantelamento do Estado, aí eu temo pela próxima quarentena, ou eu temo pelo próximo soluço. Porque o que está acontecendo hoje em 2020 provavelmente poderia acontecer. Eu não sei se isso aconteceria num nível global, mas o que aconteceria com o mercado mundial, sei lá, se Miami desaparecesse por conta de aumento de volume de oceano? O que aconteceria se Veneza desaparecesse? Se a gente começasse a ter migrações em massa porque não existe mais água em determinados territórios? Se guerras começassem a surgir por conta... As mudanças climáticas, elas são algumas vezes mais sérias e mais potenciais destruidoras da humanidade do que o coronavírus. O coronavírus é, infelizmente, do ponto de vista da humanidade, uma advertência, um soluço, alguma coisa que coloca em risco a nossa existência, mas que é um mal menor quando comparado com crise climática. Enfim, estou falando que agora, nesse exato momento, a gente precisa começar a pensar em alternativas de capitalismo. Então, aqueles que estão pensando que vai ter emprego, ou que as políticas de emprego ou de relações de trabalho elas vão se manter, infelizmente não vai acontecer. Infelizmente eu acho que não vai... não é para esse mundo que a gente vai. Já não era esse mundo antes. Agora, menos ainda. O que a gente via, como se você quer tentar entender o que vai acontecer pós-coronavírus, você tem que entender quais eram os sinais minoritários, minúsculos, que estavam acontecendo pré-coronavírus, e entender o que vai acontecer depois vai ser a aceleração daqueles sinais minúsculos. Esses sinais ou eles se apagam ou eles se amplificam. Alguns sinais eu acho que a gente vai ver amplificação. Por exemplo, correntes minimalistas. A gente estava falando muito do privilégio da experiência, menos ter e mais ser, ou menos ter e mais experimentar. Era uma corrente muito comum no marketing. Eu acho que isso vai se acelerar. Então, eu acho que esse tipo de coisa que vai de
predominância da experiência vis-à-vis a ter as coisas vai se acelerar. Mas tem certas coisas que a gente vai começar a questionar. Por exemplo, estavam falando, como que vai ser, estavam me perguntando aqui, como que você acha que vai ser o mercado de investimento? O mercado de investimento, para pequenos investidores como nós, sempre foi um papel pega-aranha, papel pega-mosca, desculpa. Não existe mercado de investimento para gente pequena. Se você vai comprar algum tipo de investimento no teu banco, vão te vender sempre o papel mais podre. Ou tudo aquilo que tem mais taxa que o banco cobra. Ou é um mercado muito esotérico. Eu não sei de porra nenhuma de mercado de investimento. E ele devem ter 3 pessoas no mundo que entendam a complexidade que existe de um produto dentro de um produto, dentro de um produto, dentro de um produto, dentro de uma metafísica recoberto com um esoterismo que é mais fácil você entender, sei lá, planetas, ascendentes, luas, do que você entender o mercado financeiro. Não faz nenhum sentido. Então, e eu acho que assim, pra gente que somos pequenos investidores, quem é que tem investimento hoje? Quem tem investimento perdeu boa parte agora nessa quebra, ou o que conseguiu salvar está usando como combustível agora nessa quarentena. Você provavelmente não vai querer colocar isso Se você tiver a sorte de ter excesso, eu não colocaria num banco nesse exato momento. Eu tentaria pensar... Provavelmente a gente vai ver um aquecimento do mercado de imóveis, eu acho, porque as pessoas vão procurar opções mais conservadoras de investimento, mais seguras, depois de elas terem se traumatizado com a bolsa, elas vão procurar opções de imóveis. Acho que a gente vai começar... Estão me perguntando aqui, aí o mercado de gastronômico, eu acho que o mercado gastronômico ele vai ficar... A gente estava num excesso de... É muito louco, né? Porque a gente estava num excesso de metafísica em torno do produto. O que eu quero dizer com isso? Um café não era mais um café. Um café era um café de um grão... Catuai vermelho, que veio do produtor Cláudio do noroeste do Paraná, ou que veio do sul de Minas Gerais, e que tinha a história dele inteira contada, que era servido numa cafeteria minimalista, que simulava uma cafeteria em Oslo, ou, sei lá, no bairro de Shibuya, em Tóquio, e era servido num papel de filtro... X, entendeu? O produto ele estava recoberto de narrativas, ele estava muito... A narrativa e o produto estavam completamente... Tinha mais narrativa do que produto, muitas vezes. E eu acho que agora a gente vai ter mais produto do que narrativa. Esse excesso de narrativa a gente vai deixar ele mais conciso. Falaram do retorno do comfort food. As pessoas estão comendo muito mal, as pessoas estão comendo nessa ansiedade. Tem gente que está comendo Cheetos, tem gente, eu não sei como vocês estão comendo, eu estou comendo mal para cacete. Eu estou comendo comida congelada, eu não sei congelar, eu não quero ir pro supermercado todos os dias, eu não estou eu não estou comendo muito bem, eu estou comendo porcaria. Tá todo mundo engordando, sem exercício e tudo mais, comum. Né, efeito de quarentena. Mas eu acho que a gente tá... Quem está ganhando muito nessa crise são as marcas que têm produtos industrializados, que têm produtos com baixo valor alimentício, que não são nem comida. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu li outro dia uma pesquisa que quadruplicou o consumo de enlatados, de salgadinhos. Por quê? Porque comer... a gente tá vivendo com vapor de morte à nossa volta, né? Não sei se eu moro muito próximo do Pacaembu, do estádio do Pacaembu. E é muito louco, porque eu tenho um portal para uma outra dimensão, porque literalmente já tem gente morrendo aqui. Então, eu tenho um portal para uma outra dimensão que é tipo um buraco negro, que é um atestado de morte, né? Um atestado não, é a morte materializada. Então, a gente está vivendo com esse vapor de morte por causa das notícias, a gente está vivendo com esse vapor de morte à nossa volta, assim,
por conta enfim, das notícias que são piores dia a dia. Elas vão melhorar. Daqui a 2, 3 meses as notícias melhoram. Mas por enquanto a gente está vivendo num galopar de uma crise que a gente sabe que vai virar uma tragédia daqui a pouco. A gente está se preparando para isso. Então, comer, como é um ato político e como reflete o teu jeito de existir, comer também representa uma pequena morte. Quando você está comendo um Fandangos, quando você está comendo um Cheetos, quando você está comendo uma chips, você sabe que você está empurrando morte pela tua boca. Mas é uma morte prazerosa. Então é uma forma de você afastar ou se martirizar sem necessariamente ser suicida e ir para o mercado sem uma máscara ou abraçar alguém que está espirrando. Entendeu? É um pouco... eu acho que tem essa coisa meio da tua psique de você comer se machucando mesmo. Então, eu acho que a gente vai voltar no mercado de eventos. O mercado de eventos para mim é uma grande incógnita. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que todo mundo saia da quarentena quando for decretado o fim da quarentena e a gente faça um surubão de 20 milhões de pessoas. Ou pode ser que as pessoas por muito tempo tenham medo do outro. E eu espero que seja o primeiro caso e não o segundo. Porque é muito triste pensar que a gente vai ter medo de ficar do lado de outras pessoas. Pode ser que a gente estetize a máscara e que a máscara vire, como foi a pochete, um statement de estilo. Então pode ser que a gente vai começar a usar a máscara e a máscara vai ser uma maneira de você colocar identidade no mundo, né? De você mostrar sua identidade. O que é muito louco, porque a máscara é tão estranho ver gente de máscara no mercado, né? Eu estou usando máscara também e eu me sinto muito mal. Outro dia eu encontrei um amigo no supermercado, eu me senti quase um criminoso por estar de máscara, porque no Ocidente só bandido não usa máscara, né? O rosto é uma parte muito importante da nossa identidade e você cobrir o rosto parece que você está de alguma forma cometendo um crime. Então é muito estranho isso também, né? De você pode estetizar a máscara. Eu não sei se as pessoas vão querer ir imediatamente para shows. Eu espero que sim. Olha, mercado de arquitetura e design de interiores. Eu estou fazendo umas apostas tipo, estou me sentindo o Walter Mercado aqui, tá? O Quiroga, a sessão Quiroga de esoterismo. Vou jogar as runas. Mas, mais uma vez, vamos pensar nos pequenos sinais que estavam à nossa volta. Se a arquitetura ela já estava passando por uma fase mais do minimalismo, uma fase de linhas mais sintéticas, poucos materiais, esteticamente eu acho que a gente vai acelerar o minimalismo, porque o minimalismo também representa uma economia nos materiais, mas eu acho que a gente vai viver a arquitetura e a construção, a arquitetura especialmente, ela já estava numa fase muito difícil pré-coronavírus, né? E eu acho que vai ficar ainda pior. Vai ficar ainda pior a gente depois dessa pandemia. Eu não acho que vai ser que a gente vai ver um boom das pessoas querendo desenhar suas próprias casas, ter um teto. E depois também de ter ficado tanto tempo embaixo de um teto, acho que as pessoas vão querer outras coisas além de construir casa e desenhar suas casas no interior ou qualquer coisa do gênero. Pode ser que a gente tenha a elite querendo fazer casas no interior, agora elas vão precisar realmente de um espaço para fugir. Então aquela coisa de ter menos e experimentar mais, pode ser que também tenha um revés onde as pessoas comecem a comprar aquilo que elas julgam, eu preciso de um bunker, né? Eu acho que todo mundo está pensando, pô, eu preciso de um espaço apartado da civilização. Eu, pelo menos, já estava antes e agora só penso nisso. Apartado da civilização para enfim, me afastar do provável fim. Aí as pessoas estão falando agora, o Felipe falou, ó, cuidado, calma, o medo ele vai desaparecer assim que construírem a vacina. O problema não está no coronavírus. Quero deixar isso bem claro. E o coronavírus, ele não é nada além de um espelho. O coronavírus é uma capa de proteína, ele não é um ser, ele não é um fantasma, ele não é um inimigo, ele é uma capa de proteína. Ele só reflete a nós mesmos. O coronavírus é um espelho. Ele reflete o nosso pior, ele reflete o nosso melhor e ele reflete tudo aquilo que já estava errado com a gente. Entendeu? Então o problema não é o coronavírus. Podem construir uma vacina. Vai demorar 2 anos e a gente vai ter uma vacina para o coronavírus, eu tenho certeza. E
o que vai acontecer quando existir um próximo vírus? O que vai acontecer quando Veneza desaparecer? O que a gente tem que levar em consideração agora é que nosso estilo de vida, pela primeira vez desde, sendo bem grosseiro, desde a década de 50 talvez, ele está ameaçado. Desde a década de 40. Ele está ameaçado. O jeito como a gente vivia provavelmente não vai continuar. Então a gente está vivendo uma fratura. O que, por um outro lado, na história de vida de uma pessoa, você vivia uma fratura sendo produtivo, estando consciente, estando senhor de si, é de uma forma algo que na existência, ao largo da existência, vai contar e vai te fazer lembrar desses tempos. Então a gente vai se lembrar do ano de 2020 até o momento da gente morrer. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tudo que a gente for fazer agora também vai ser determinante para o nosso futuro. Eu acho que se aferrar ao passado e querer que as coisas voltem à normalidade, tal como elas eram, isso para mim é negacionismo. E o negacionismo é perigoso, o negacionismo mata. Então, acho que voltando à história do porquê que a gente tem que parar para pensar sobre o nosso futuro nesse exato momento, é isso, nada será como era, nada será... A gente precisa construir esse futuro agora, porque o futuro ele não existe, ele é um desdobramento do presente, eles são inúmeras bifurcações que estão sendo construídas agora. E existem aquelas que a gente não consegue controlar, que são os governos, que são o mercado, que são, enfim, grandes demais para a gente conseguir entender. E tem aquelas que são pequenininhas, que são das nossas decisões e da nossa vida. Então eu estou o dia inteiro tentando ler. Eu tenho, sem brincadeira, eu devo ter no meu computador uns 30 tabs abertos, desde estudos filosóficos até ensaios de gente falando como vai ser o futuro pós-coronavírus. A verdade é que qualquer um daqueles futuros é possível. Qualquer um daqueles futuros são possíveis porque, na verdade, quaisquer um daqueles futuros são possíveis porque, na verdade, ele não existe. Ele não está dado e a gente está chegando a ele. Ele não está aqui e a gente está lentamente caminhando para ele. Não, ele está aqui e ele vai nos acompanhar porque a gente faz o futuro em cada ato que a gente performa. Então, por isso que eu falo e faço esse apelo a qualquer um que esteja ainda aí, que para pensar no futuro, no que você quer para si, qual que é o teu desejo, por menor que seja a tua vitalidade agora, eu entendo, a minha vitalidade também está no chão. Por menor que esteja a tua vitalidade agora, termina com calma o luto daquilo que você perdeu, ou o luto daquilo que a gente não tem mais, e começa agora a construir aquilo que vai acontecer pós-pandemia. Esse é o momento, porque se você continuar negando de que a transformação é grande o suficiente, não é grande o suficiente e a gente vai voltar àquele estado das coisas anterior, provavelmente você vai ser engolido. E se você ficar se lamentando o tempo inteiro de que a gente perdeu o nosso privilégio, que a gente não vai conseguir recuperá-lo, de repente o futuro vai chegar e você vai estar completamente parado no recalque do passado. Então é foda, eu não quero ficar fazendo autoajuda, eu não quero ficar dando palavras de ordem, de estímulo, eu não sou dessa onda, mas é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência pra gente pensar, como é que eu vou sair dessa? Entendeu? E a verdade é que a gente conta com muito pouco. A não ser a gente. Um dos grandes vitoriosos dessa crise são as redes sociais, né? Aquilo que a gente já falava que era daninho, que roubava a nossa privacidade, que nos destruía a alma, que envenenava a vida, a gente se deu conta que eu tenho agora o privilégio de falar com mais 256 pessoas. 258, 256, 257, brincadeira, 254. Mas eu tenho o privilégio de falar com mais algumas pessoas que de alguma forma pensam como eu penso. Isso é a construção de comunidade que advém por conta das redes sociais, é poderosíssima. Então a gente só sai dessa junto. E a gente só sai dessa compartilhando, a gente só sai dessa trocando, a gente só sai dessa se juntando. A gente não sai dessa com franquia. A gente não sai dessa com lamúria. A gente não sai dessa com
Nada do que servia como modelo vai servir para o futuro. Qual que é esse futuro? Eu não sei, mas a gente começa a investigar ele a partir de hoje. Então, voltando para a história do curso, quando eu falo que o curso não é um curso, o curso é uma comunidade que a gente está montando de pessoas que são interessadas em temas com relação ao futuro, cultura, empreendedorismo. E empreendedorismo é uma palavra muito envenenada, mas é a única. Eu não vou falar eu não vou inventar uma outra. Também tudo certo. Se estupraram a palavra empreendedorismo, beleza. A gente recolhe os cacos e tenta fazer disso alguma coisa, dar um outro significado para ela. Mas eu acho que violentaram essa palavra ao longo dos anos. Então, é uma comunidade de gente que pensa mais ou menos igual. E nesse sentido também é a formação de um produto. Porque a partir do momento que eu estou juntando pessoas que pensam mais ou menos como eu penso, eu estou criando um nicho. E a construção do próprio curso demonstra como que um produto deve ser criado no futuro próximo. Que tipo de comunicação, com qual intuito, com qual comunidade, com que tipo de entendimento e empatia do outro. Então, o que eu estou fazendo nesse curso é o que eu faria para qualquer outro negócio meu. Pensar em preço, poxa, tem gente que não tem grana, não tem tanta grana, será que eu vou privar essa pessoa de ter acesso a isso que eu estou fornecendo? E as pessoas mais legais que eu conheci na minha vida não tinham muito dinheiro. Se eu tenho um preconceito grande na minha vida, é com gente muito rica. Eu tenho um pouco de... Todas as minhas experiências com gente rica foram amargas. São pessoas muito, muito ensimesmadas, são pessoas muito egoístas, são pessoas muito voltadas para dentro e são pessoas que não têm a capacidade de articular algo com o outro, senão com pessoas da sua mesma classe social. E grande parte das vezes, eu sei que é um preconceito e eu peço desculpas por ele, inclusive por expressá-lo aqui, mas foram poucos os casos de pessoas muito ricas que tivessem empatia e tivessem um olhar de comum. A gente fala que o coronavírus é o grande nivelador, não é. Ele está batendo nas pessoas que são mais fragilizadas, mais empobrecidas, nas pessoas de periferia, nas pessoas que são abandonadas, enfim. Então eu acho que o grande lance desse curso não são as aulas 25, 26 módulos que eu estou soltando, um por semana. São as conversas que a gente vai ter numa esfera um pouco mais privada, porque eu falo muito aqui, eu preciso começar a ouvir também. Eu falo 1 hora por semana para 1000 e tantas pessoas que entram e saem daqui. Eu preciso começar a ouvir, eu preciso entender, eu preciso tentar ajudar, eu preciso tirar uma dúvida. Eu não consigo fazer isso por aqui, é muito... não são as pessoas que me seguem no Instagram não estão necessariamente interessadas nesse assunto. Estão interessadas, sei lá, em foto, ou na pina, ou sei lá, em outras coisas. Mas não estão interessadas necessariamente no que eu posso falar sobre empreendedorismo. Tem gente que me segue porque gosta de foto de São Paulo, que raramente eu tenho publicado nos últimos tempos. Então eu vou tentar dar um outro tipo de energia, um outro tipo de atenção. Não dá para fazer por aqui. Então por isso que o curso existe. Para ele juntar a gente e, se eu puder facilitar, mais ainda. Tem tanta gente que está aqui e que poderia conhecer um sócio na mesma sala. Tem tanta gente que está aqui que poderia, enfim, construir alguma coisa com uma pessoa que está acompanhando o mesmo curso. A gente vai ter mentes parecidas, cabeças relativamente parecidas. Então, vai facilitar esse tipo de coisa. Todo mundo vai ter uma visão um pouco diferente. E eu acho que no final das contas, mas com uma ética parecida. Então é isso. Já estou me aproximando a 50 minutos, eu não quero ficar falando muito. Amanhã eu vou para esse curso fechado no Facebook. É importante que você entre no curso. Se você está sem grana, entra no modo crise, que é um modo gratuito. E aí você vai pedir para entrar nessa comunidade no Facebook, que é uma comunidade fechada. Lá não tem hater, lá só tem gente que está interessada no assunto empreendedorismo. E eu vou falar sobre o assunto por meia hora, porque já vai ter o vídeo anterior, e a gente vai começar a conversar, a gente vai começar a trocar ideia, a gente vai começar a tirar dúvidas mais pontuais, tá?
Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Eu, eu sempre fico muito nervoso antes de entrar nessa live, eu preciso confessar, eu fico muito nervoso, eu começo a suar, eu não tenho o que falar, eu tô mal hoje, eu não tô com vontade de falar, aconteceram mil problemas, não tô afim de trocar ideia, mas de repente, quando eu vejo que tem gente aqui que me acompanha, meu, me dá uma me energiza de novo. Então, obrigado. Obrigado aí por vocês, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui, abrindo mão do tempo de vocês para me darem atenção. Obrigado, Lili. A Lili que tá aqui, minha sócia. Te amo, viu? Tô com saudade tua. Tchau, gente. Até amanhã.